Boa noite, meus amigos lanceiros. Nós estamos aqui hoje com mais um programa do Lançando Redes e vamos falar sobre uma coisa que está acontecendo na atualidade. Vocês já devem estar sabendo por aí, que é o Sínodo sobre Sinodalidade. Para conversar um pouquinho sobre isso, hoje estou aqui com meu amigo, um seminarista do Seminário de São João da Boa Vista. Se apresenta aí para a galera. Bom, sou o João Gabriel, seminarista da Diocese de São João da Boa Vista. Estou no 3º ano de configuração e é sempre uma alegria estar aqui participando. Já tive a oportunidade de estar em alguns momentos e agora para falar de um tema tão importante, que é falar sobre, primeiro, uma análise sobre o pontificado do Papa Francisco, né? E como o sínodo sobre a sinodalidade casa e coroa nesse momento tudo aquilo que o Papa Francisco vem falando nesses anos de pontificado dele, que na verdade já é um resgate daquilo que é próprio do Concílio Vaticano II e que é aquilo que é a essência da Igreja também. A gente vai ver nessa conversa que, na verdade, não é uma grande novidade. E por não ser uma grande novidade na Igreja, se torna novo o jeito que o Papa coloca, porque dá até o ar de puxão de orelha, né? De chamar a nossa atenção de como estamos sendo igreja, de como nós entendemos o que é ser igreja, e principalmente num tempo em que somos marcados por guerras, por polarizações políticas, por falta de diálogo, a gente vê como tema por uma igreja sinodal, ou seja, por uma igreja que caminha junto. Bom, talvez alguém aí possa pensar que já ouvi muito falar sobre isso, não aguento mais ouvir falar sobre isso, mas é importante nós ouvirmos e entendermos bem o que é isso, para que aquilo que a igreja está propondo para nós agora, possa dar frutos. Eu já ouvi alguns comentários assim: é mais uma coisa que a igreja está fazendo e que provavelmente não vai dar frutos. Eu acho que justamente por isso que esse sínodo está sendo realizado, né? O João já vai falar um pouco mais para nós. E por que eu chamei ele para vir aqui hoje e nos contar um pouco sobre isso? Porque o João, ele está cursando a teologia agora e está escrevendo um artigo justamente sobre isso. Então ele leu vários outros artigos, livros, e está bem preparado para abordar esse tema. E para iniciar, acho que a gente poderia falar um pouquinho então do pontificado do Papa Francisco, qual que é o diferencial, o que marca ele, e que com certeza é o que fez com que ele propôs esse sínodo agora. O Papa, desde que assumiu o pontificado, numa das primeiras entrevistas que ele dá ali em agosto, ele já fala que a igreja tem que ser uma igreja que caminha junto. Sínodo quer dizer caminhar juntos. E dentro dessa proposta, percebe-se que o Papa fez desse caminhar juntos o lema do seu pontificado. E aí a gente questiona agora, então por que só depois de 10 anos de pontificado, praticamente, 10 anos que ele está à frente da igreja, só agora ele vai fazer um sínodo sobre sinodalidade? Bom, primeiro explicando o que é um sínodo. O sínodo é um instrumento que já era utilizado lá nas igrejas antigas, dos primeiros séculos, pelos nossos santos padres dos primeiros séculos do cristianismo, mas que foi ressuscitado pelo Concílio Vaticano II. Só te cortando, João. Hoje é quarta-feira, tá? Amanhã, que é quinta, o dia do programa, a gente vai ter um evento na casa, então a gente não vai conseguir gravar ao vivo. Por isso eu peço desculpas, né, para vocês que participam conosco do chat. E se tiverem dúvidas ou alguma colocação, podem deixar nos comentários, nós responderemos assim que possível. Então, como eu disse, hoje é quarta-feira, e na primeira leitura de hoje, no Atos dos Apóstolos, cita que Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para conversar com os outros apóstolos e os anciãos para resolver uma dificuldade. Isso seria um sínodo? Na verdade, essa leitura que a gente ouviu hoje,
ali o prefácio do que vai acontecer nos Atos dos Apóstolos, que é aquilo que a igreja chama de o primeiro concílio da igreja. Porque existe uma diferença entre concílio e sínodo. Qual que é? O concílio, ele é uma reunião entre os bispos da igreja, com o sumo pontífice, ou pelo menos com a sua representação, onde eles, reunidos ali, vão discutir algum dogma ou uma situação dentro da igreja. Então, por exemplo, os oito primeiros concílios ecumênicos da igreja são responsáveis pelas definições dos dogmas trinitários, cristológicos e assim por diante. E assim também nós temos outros concílios, como, por exemplo, agora os da Era Moderna, o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II, que são assembleias gerais, onde todos os bispos são chamados a participarem. O sínodo dos bispos, na verdade, sínodo pode acontecer em uma instância diocesana, em uma instância regional ou a nível eclesial. No caso, o sínodo dos bispos, ele é proposto pelo hoje São Paulo VI, logo após o término do Concílio Vaticano II. São Paulo VI ele cria esse instrumento do sínodo dos bispos. O que é isso? De tempos em tempos, ou de anos em anos, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, o Papa se reúne com bispos específicos da igreja para discutir algum tema específico. Então, daí nasce os sínodos dos bispos, que formam uma assembleia ordinária. E dentro dessa assembleia ordinária que ocorre de anos em anos, o Papa propõe um tema, e daí são chamados bispos e especialistas para conversarem com o Papa sobre aquele tema que o Papa propôs. Então, houve os sínodos na época de São Paulo VI, de São João Paulo II, de Bento XVI, e agora há os sínodos ordinários com o Papa Francisco. Qual que é a principal diferença entre o sínodo e o concílio? O concílio, quando ele se reúne ali, ele tem o intuito de ou proclamar um dogma ou dar uma instrução muito forte para a igreja. O sínodo só tem um objetivo: aconselhar o Papa. Então, o sínodo dos bispos, quando se reúne, ele vai comentar com o Papa como está o mundo. É como se fosse assim: o Papa está lá em Roma, então ele quer ter uma visão mais ampla sobre determinado assunto. E o que ajuda o Papa a ter essa visão mais ampla é o sínodo dos bispos. O sínodo dos bispos ele tem como, nesse modelo que eu disse de assembleia ordinária, mas pode também ter uma assembleia extraordinária ou um sínodo especial, que o Papa pode convocar. Por exemplo, não é ano de ter sínodo dos bispos, mas o Papa achou um tema importante. Então ele pode convocar um sínodo extraordinário, ou ele pode, se for um tema bem mais específico, convocar um sínodo especial. E dentro desses sínodos, então, o Papa vai ouvir os bispos, os leigos que forem lá, os especialistas, e depois do sínodo, o que acontece? O Papa que resolve. Pode ser que o Papa se reúna com os bispos e depois da reunião fale assim: tá bom, já ouvi e não vou fazer nada. Pode ser que depois ele pega e lança, depois do documento final do sínodo, lança uma encíclica, uma carta apostólica, uma exortação, como ele tem costume de fazer, principalmente o Papa Francisco. É legal você falar isso, deixar claro, porque muitas pessoas ficam preocupadas no sentido de que, como esse sínodo está contando com a participação de todas as pessoas, inclusive de pessoas que nem frequentam as paróquias, eu já vi essa preocupação de que a igreja vai seguir o que essas pessoas estão falando, ainda mais nesse mundo que está muito doido hoje, né? Qual será a opinião dessas pessoas que vão influenciar a igreja? Então, está deixando claro que até mesmo quando os bispos propõem algo, não quer dizer que o Papa vai acatar. Ele está ouvindo, e aí o que ele vai fazer com isso é outra conversa. Isso, o sínodo é sempre um instrumento consultivo e nunca deliberativo. Por exemplo, o documento final do sínodo não
propõe uma linha de ação concreta. Quem propõe depois é o Papa. Então, o Papa pode, se ele quiser, dar essa autoridade para o sínodo dos bispos. Mas, por exemplo, no fim do sínodo sai o documento. Esse Isso. documento não tem a mão do Papa ali ainda. Não necessariamente. Entendi. Tem ali o que foi discutido durante o sínodo. Mas você falou assim, pode ser que saia o documento e o Papa ainda não acate aquilo? Ou que saiu no documento já está... Como assim? Exatamente. Pode ser que, por exemplo, assim, ao sair o documento final, o Papa diga assim, o que foi dito aqui no documento final é o que eu penso. E assina lá, Papa Francisco, e não assina concretamente, mas simplesmente dá a mensagem. Leiam o documento final do sínodo, lá está a discussão que eu quero fazer. Mas não tem como fechar o documento sem o aval dele. Sem o aval, não, isso não. Entendi. Uhum. Ele está sempre lá por trás. Mas assim, depois uma exortação apostólica, ou qualquer outro tipo de fala do Papa, aí é próprio dele. Aí ele faz em cima daquilo que ele ouviu nos sínodos. Entendi. Por exemplo, houve o sínodo sobre a Amazônia, um sínodo especial, inclusive. Então, daí o Papa pega? Ele ouve os bispos ali, ouve os especialistas, sai o documento final. Até a gente sabe que o sínodo sobre a Amazônia foi bem polêmico sobre algumas propostas feitas. Depois, mas aí o Papa vai lá e com a comissão eles fecham um documento final e depois o Papa dá a sua voz sobre aquilo que foi discutido no sínodo. Se ele quiser, ele precisa fazer isso? Não. Se ele quiser, fica quietinho lá no canto dele e às vezes até um silêncio profético, né? Dependendo daquilo que se foi discutido. Mas assim, o que é mais interessante, você dizia, né? Vamos ouvir pessoas de todos os tipos, né? Então, até fica parecendo assim que é de baixo para cima, né? Um dos grandes perigos de se interpretar mal o sínodo é esse, de achar que o sínodo é uma assembleia democrática. Sínodo não é democracia. Inclusive, para explicar o que é sínodo, tá aqui as 3 palavras-chave: comunhão, participação e missão. A igreja, ela é uma comunhão, uma comúnio, uma koinomia. E enquanto comunhão, ela não é uma democracia onde se faz aquilo que a maioria das pessoas escolheu. E por que a igreja não é democracia? Porque na democracia se faz a vontade, entre aspas, do povo. Na igreja não se faz a vontade do povo, se faz a vontade de Deus. Quem define os caminhos da igreja não é o povo, mas é Deus. Por isso que o povo é de Deus, não Deus que é manipulado pelo povo. E essa concepção povo de Deus também é o que nos faz entender depois também o conceito de participação. Ô João, você estava falando que o sínodo é dos bispos. No caso, esse sínodo que nós estamos vivenciando também é dos bispos, porque ele está contando com a participação de toda a população. A gente fala que é dos bispos porque são bispos que se reúnem com o Papa. Inclusive, os bispos pegam aquilo que foi escutado e discutido durante o sínodo para si. Então, todos os nossos bispos devem estar atentos lá em 2023, ano que vem, quando estiver ocorrendo o sínodo, mesmo os que não estiverem presentes lá. Mas, assim, uma coisa interessante para se apontar é que na Assembleia, quando acontece a Assembleia, não são só bispos que estão participando, são especialistas também e convidados especiais. Por exemplo, no sínodo sobre os jovens, que foi um sínodo ordinário que teve o tema juventude, né? E o discernimento vocacional. Tinham jovens, leigos, inclusive 4 brasileiros, se eu não me engano, foram lá e participaram, e tinham voz de fala, e ouviam os bispos falar, e depois se reuniam e falavam também. Então, discutiam ali juntos, mas depois a fala final era sempre dos bispos, e depois a fala final mesmo, é sempre do Papa. E por que então escutar, né?
Porque dá essa intenção, essa impressão assim, quando a gente pensa assim, ah, mas então pode ser que eu fale, mas então o que eu falei, acho que nessa altura do campeonato todo mundo já se reuniu em assembleia, né? Pelo menos na fase paroquial e diocesana, né? Já nos reunimos, talvez. Aqui a gente já se reuniu, né? Tô aqui com o Luiz também, nos ajudando na gravação, no Isso. seminário, na paróquia que eu tô fazendo pastoral. Acho que todos já é para ter reunido, porque já fechou a primeira fase. Então, quem não reuniu perdeu a oportunidade. Mas na reunião dá essa impressão às vezes, eu vou falar e será que vai mudar alguma coisa? Aí a gente tem que entender que na igreja existe uma coisa que se chama o sensus fidei, que é a sensibilidade que os fiéis têm para indicar o caminho da igreja. Só que essa sensibilidade, ela só é dada quando nós estamos caminhando enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo. Então, às vezes a gente fala assim, eu não vou participar e não vou falar porque a minha opinião não vai valer de nada. Existem duas opções quando você dá a sua opinião em uma reunião sinodal ou uma reunião qualquer que seja. Ou a sua opinião vai ser aceita ou não. Na igreja, se ela for aceita, é porque você participa dos sensus fidei de um resto do povo que está dizendo a mesma coisa. Então, sua opinião não vai ser única. Agora, se ela tiver em disparate ou for contrária àquilo que o resto da sensibilidade do povo da fé dizer, quer dizer uma coisa que é difícil de aceitar. Você está errado. E se você está errado, é você que tem que mudar o caminho, não a igreja se adequar à sua ideia. Então, o processo sinodal da escuta de todos realmente tem essa intenção. Porque quando você chama aqueles excluídos, aqueles que estão afastados da igreja por algum motivo, e eles conseguem externalizar o porquê se afastaram, a igreja consegue, em coro, dizer para eles o porquê eles se afastaram. Então, talvez, dependendo da situação, a igreja vai reconhecer, tal grupo específico se afastou de nós, porque nós não estamos dando abertura para eles. Ou talvez tal grupo específico se afastou de nós enquanto igreja, porque eles quiseram. Então eles são chamados à conversão, a voltar para o caminho. Mas sempre num diálogo ali fraternal, de comunhão, de participação. E por isso daí vem a outra palavra que é missão. Aí entra a parte missionária nossa também, de conseguir conciliar ou buscar para o caminho correto aqueles que por algum motivo se afastaram. João, você disse que costuma ter sino de 2 ou de 3 em 3 anos. O Papa Francisco está no 10º ano do pontificado dele, já tivemos alguns. Então, por que depois de alguns sínodos realizados com ele, e se você achar interessante falar sobre a qualidade desses sínodos, e também tivemos vários outros sínodos, então, desde o Concílio Vaticano II, porque agora está sendo feito um sínodo sobre sínodo. É interessante isso, porque desde que o Papa Francisco é Papa, né, foram realizados as 5 sínodos dos bispos. Quando o Papa assumiu... Esse é o 6º. Esse seria o 5º. Depois posso até confirmar aqui, mas esse seria o 5º. Quando o Papa começou lá em 2013... tinha um sínodo já marcado para 2015. O último tinha sido em 2012. O que ele fez? Para 2013, convocou um sínodo extraordinário. Então, a primeira coisa que ele fez foi convocar um sínodo extraordinário. Ou seja, já mostrou que ele gosta do instrumento sinodal. E daí o sínodo de 2013, extraordinário, e o ordinário de 2015, falaram sobre a família. A família rendeu aquele... famoso documento, né, o Amoris Laetitia. E o Amoris Laetitia foi extremamente criticado. Inclusive, para refrescar a história, alguns cardeais, inclusive, assinaram petição para a exclusão do Amoris Laetitia do magistério, porque não condizia com aquilo que eles julgavam ser a verdadeira fé católica. Depois, nós tivemos o sínodo sobre os jovens e, mais recentemente, o sínodo sobre a Amazônia.
Tivemos o sínodo sobre os jovens, que rendeu a Christus Vivit. E percebam que o Papa sempre escreve algo depois dos sínodos, ou seja, ele sempre faz questão de mostrar que ele tem algo a dizer após a escuta sinodal. E nesse sínodo, que todo mundo ficou animado, porque tinha participação por internet, você podia, como jovem, ir lá e responder. Foram jovens representar, foram 4 brasileiros. Os jovens estavam lá com as bandeiras levantadas. O sínodo sobre a juventude passou, caiu no esquecimento, praticamente. Depois vem a querida Amazônia, e parece que, pelo menos o olhar da igreja, por alguns meses, se volta para a Amazônia. A gente vê toda a situação ali dos povos ribeirinhos, o desmatamento da Amazônia, e agora a gente nem lembra mais do que foi dito nesse sínodo especial sobre a Amazônia. Em síntese, então, Papa Francisco, depois de 4 sínodos, percebeu uma coisa: os sínodos acontecem, a gente aponta um caminho, e em vez desse caminho gerar sinodalidade, gerar um caminhar juntos, ele acaba gerando divisão. Parece que cada vez mais essa polarização que acontece no campo político se arrasta para dentro da igreja também. E tudo vira motivo de ou criticar o Papa. Eu até cito no artigo, né? O Papa é chamado de comunista, de marxista, de Papa Vermelho, de herege e vários outros termos. Por quê? Porque justamente o Papa indica um caminho a seguir. Mas quando alguns não concordam com esse caminho, o que acontece é uma retração e não uma conversão. Então daí o Papa começa a falar: então agora está na hora da gente entender o que é sinodalidade, o que é caminhar juntos. Porque quando um grupo vai se tornando muito ferrenho de um lado, a tendência é se tornar muito ferrenho do outro. Por exemplo, nós amamos o Papa Francisco. Então, automaticamente por tabela, com o tempo que nós vamos começar a fazer, odiar aqueles que odeiam o Papa Francisco. É até um movimento natural. Mas aí o Papa vem nos lembrar que nós somos uma só igreja que tem que caminhar em sinodalidade. E isso é uma conversão interna tremenda, com certeza. Mas é também uma abertura ao diálogo. O Papa, no seu pontificado, ele sempre fez questão de fazer isso. Por exemplo, ele, no seu pontificado, além dos sínodos, quem não lembra, por exemplo, da Evangelii Gaudium, falando que a igreja é uma igreja em saída. Ou depois, agora mais recentemente, reformulando ali, mexendo em questões delicadas, como no abuso de menores, na Cúria Romana, confrontando temas espinhosos da igreja, mas sempre com esse sorriso no rosto. Então, às vezes, alguns criticam ele porque é um Papa que acolhe todo mundo. Não, ele mexe nos temas espinhosos. Ele, por exemplo, dá uma diretiva para a igreja. Ele aproximou a igreja de diálogos interreligiosos, mas também, ao mesmo tempo, indicou a necessidade missionária da igreja na Ásia. Por exemplo, hoje a igreja, indicada pelo Papa, foca muito na missão no continente asiático, ao mesmo tempo que também resgata o diálogo. Então, assim, alguns grupos querem ver o que querem ver. E daí a gente tem que ver o outro lado também, que é o outro extremo, para achar que o jeito do Papa Francisco justifica um certo relaxo com aquilo que é doutrinal, com aquilo que é próprio da igreja, com aquilo que é liturgia e assim por diante. João, então vamos falar mais especificamente sobre esse sínodo que nós estamos vivendo. Você citou as palavrinhas aí, então o sínodo também demonstra que tem algumas fases específicas. Você falou que já encerramos a primeira fase. E conta um pouco para nós então do itinerário desse sínodo e qual é concretamente o objetivo em cada uma dessas etapas. Esse sínodo, diferente dos outros, ele tem um tempo de preparação e de escuta maior, porque ele vai ser feito em 4 fases. Primeiro, a escuta diocesana, que é o que nós fizemos. Nós, aqui no seminário,
conversamos, o nosso povo na paróquia, e dentro disso foi feito um relatório diocesano. Esse relatório diocesano agora é feito um relatório regional. Depois desse relatório regional, que é a segunda fase que nós estamos, que, por exemplo, nós estamos a nível de Brasil fazendo, vai ter um a nível continental. E depois do continental, tem a escuta a nível universal. E aí ocorre sim a Assembleia lá em 2023. Então, a partir de agora, nós não precisamos mais dar as contribuições. Agora é só aguardar esse processo se concluir. Nós já demos nossa contribuição. Aí você pode olhar e falar assim, eu não falei nada. Aí a gente acredita naquilo que eu já falava, do sensus fidei. Se tem algo que eu acredito que deveria ter sido falado, se for coisa de Deus, alguém já falou por mim. E se for coisa minha, eu que vou ter que escutar lá o caminho a seguir. Então, todos nós estamos já participando do sínodo. Quem respondeu as perguntinhas, acho que eram 10 perguntas, né? Ou quem não teve a oportunidade de responder. Porque a gente sabe que daí entra um grande problema, que é uma questão combatida por todo o pontificado do Papa Francisco, e principalmente por esse sínodo, quando fala de participação, de comunhão e de missão, que é o clericalismo. Que muitos padres tomam a frente das paróquias, e aqui eu não estou falando mal de padre, porque eu vou ser também, então não interprete desse jeito, por favor, se Deus quiser. Mas a gente sabe que existem certos padres que se cercam de uma certa cúpula que acaba camuflando o que é a paróquia ou o que é a realidade da igreja, segundo aquilo que é uma visão de conto de fadas, ou uma visão que não condiz com a realidade. Então, por isso que esse sínodo chama ouve o máximo de pessoas possível, principalmente aqueles que estão mais distantes. E aqueles que não conseguiram contribuir, ou até mesmo os que já conseguiram contribuir, todos nós, né, podemos continuar contribuindo através das nossas orações, confiando sempre no poder, no apoio do Espírito Santo, que está sempre junto com a igreja. E ter fé, né, de que o melhor vai ser decidido lá na frente. E esse ter fé de que o melhor será decidido é algo que, assim, não há possibilidade do melhor não ser decidido. Porque isso é uma promessa dada à igreja, que a igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo. Então, se nós acreditamos que o Espírito Santo nos guiou até aqui, ele continuará a nos guiar. Não tem como o povo de Deus, os bispos reunidos em torno do Sumo Pontífice, cometerem um erro enquanto doutrina. Essa é a nossa fé. Por isso que nós falamos da infabilidade papal. Os documentos dos sínodos também entram como infalíveis. Os documentos do sínodo, não. Mas depois o que o Papa faz com aquilo que foi feito da escuta sinodal, aí entra no campo magisterial. O que acontece é que, normalmente, o sínodo ele não influencia no campo doutrinal da igreja. Então, por exemplo, nunca vai, talvez, se ter um sínodo para se proclamar um dogma. Dogma é proclamado a partir da escuta de concílios. Mas o sínodo, ele ajuda na proclamação de vias pastorais. Então, por exemplo, no sínodo especial sobre a Amazônia, o que alguns levaram para o Papa? A possibilidade da ordenação presbiteral para homens casados. Então, assim, uma proposta foi levada para o Papa. E o Papa falou, esse não é o caminho por enquanto. Então, pronto, é um caminho pastoral a se seguir. Qual é o caminho que o Papa deu para a Amazônia? A missão. Inclusive missão que aqui a arquidiocese cumpre tão bem, com as 2 paróquias lá, né? E então, são caminhos pastorais que estão sendo dados. Por exemplo, a Cristo Vivit, qual que é o ponto-chave do que o sínodo deixou para se trabalhar com os jovens? Escutem os jovens. Não fiquem querendo se apresentar como professores ou como mestres que não têm nada a aprender com eles. Então, assim, a juventude,
enquanto também povo de Deus, segundo aquilo que chamou o documento final e depois o próprio Papa na Cristo Vivit, lugar onde Deus se manifesta. Então tem sempre algo a revelar à igreja também. Então assim, cada documento vai dando caminhos pastorais, assim também como Amoris Laetitia. Tem lá como acompanhar os jovens casais, como acompanhar os casais em situação de segunda união. E agora esse sínodo sobre sinodalidade vai nos presentear com caminhos pastorais para podermos caminhar juntos. E daí você fala, o que isso muda na vida da igreja? Bom, talvez você já percebeu que isso não precisa nem ser muito participativo, que acontece algumas intrigas dentro das nossas paróquias. Nunca vi. E isso acontece porque a comunhão da igreja é uma comunhão historicizada. Então sempre vai haver conflitos, sempre vai haver diversões de pensamentos. Mas isso não exclui aquilo que é a comunhão plena, que é a comunhão celeste, que também faz parte da igreja. Então, o sínodo, ao apontar caminhos para a sinodalidade, ele está falando assim, eu vou apontar caminhos para que o grupo da renovação carismática consiga, mesmo com o seu jeito, mesmo com o seu carisma, caminhar em unidade ou em sintonia com o apostolado de oração, sem eles terem que brigar ou terem rixas entre si. Ou até mesmo, ultimamente teve a indicação do Papa sobre as missas no rito extraordinário, né? Ou mesmo em língua latina, no latim especificamente, e como às vezes certos grupos vão se distanciando, né? Ou vão se isolando. Então, por isso que a hora que se fala de um caminho sinodal, está se falando de uma via para que se possa caminhar juntos. E daí... Essa seria a comunhão. A comunhão, isso. E isso de comungar, né, de estar ali em comunhão, é uma comunhão com Deus que leva a estar em comunhão com o outro. Mesmo que o outro seja diferente, nós estamos no mesmo caminho. Se estamos no mesmo caminho, eu não posso querer empurrar ele para fora do caminho só porque ele não pensa como eu. Pelo contrário, tem que segurar na mão dele, erguer ele quando ele tropeçar, porque o caminho é o mesmo. Agora, o que acontece é que, às vezes, nós estamos fora do caminho. Aí a gente precisa voltar para o caminho. Então, volta para a comunhão. Por isso que quem está fora da igreja, às vezes é excomungado. Fica sem a comunhão, né? E quantos, às vezes, se auto-excomungam daquilo que é o caminho que a igreja propõe para nós? O que nos une não são nossas opiniões, nossas diferenças, né? Mas o amor. Então, acho que a gente tem que trabalhar sempre para... Esse documento deve nos ajudar a isso, né? Encontrar o caminho para deixar o amor sempre mais forte do que aquilo que nós temos de diferente do outro. Isso é um gancho até, inclusive, para falar da participação. Porque a grande noção que o Concílio Vaticano II deu para a igreja é a noção de igreja, povo de Deus. A igreja é povo de Deus. Só que não pode se esquecer que, ao mesmo tempo que a igreja é povo de Deus, ela é corpo de Cristo. Essas duas concepções, elas têm que caminhar juntas, e não pode achar que uma contrapõe a outra. Porque se eu ficar só com a noção de que a igreja é povo de Deus, eu vou achar que então todo mundo é igual na igreja. Todo mundo está ali num pé de igualdade. E por isso todo mundo tem que ser igual no sentido de ser uniforme. E não, a igreja é povo de Deus enquanto corpo de Cristo. Cada um com a sua cor, cada um com o seu jeito, cada um com o seu ministério, cada um com o seu próprio jeito de ser pessoa ali, mas participando da mesma comunhão. Por isso que a imagem do corpo de Cristo é bonita, porque a cabeça é o Cristo, é Ele que define para onde nós vamos, mas cada um de nós ali é um membro, e cada membro
é diferente, né? Como dizia Santa Teresinha, né? Cada membro é diferente, né? E eu quero ser o amor, né? Que seria o coração, seria o amor. E cada um de nós é um membro diferente na igreja. E por isso, se eu deixo de participar, eu deixo de enriquecer com os dons que Deus me deu, aquilo que é o próprio corpo, que é a igreja. E da mesma forma, quando, por exemplo, eu tento anular alguma parte desse corpo por eu não gostar dela, aí eu fico capenga. É a mesma coisa. Eu não gosto da minha perna esquerda. Eu acho ela muito feia. Ela não combina comigo. Eu vou lá e arranco a perna. O que vai acontecer? Eu vou ficar capenga. E é isso que muitas vezes alguns grupos da igreja tentam fazer. Por ver que é diferente, tenta arrancar, tenta tirar fora. Ou tenta transformar em uniformidade. Mas se a gente tivesse 4 braços ou 4 pernas, não ia ter a funcionalidade que precisa ter. Então, por isso que falar de uma igreja sinodal é falar dos níveis de ministérios que há na igreja e que, enquanto povo, cada um vai ter a sua particularidade. Enquanto membro, cada um vai ter a sua função, mas todos unidos no mesmo Espírito Santo ali. E todos chamados à santidade, naquilo que Deus propõe para cada um, né, com os seus dons e tudo mais. Depois da participação, nós já temos a missão. Temos a missão. E a sinodalidade entra no final? Oi? Isso. É que na verdade, sim, aqui é por uma igreja sinodal. Aí vem 2 pontos, comunhão, participação e missão. Que seria para explicar o que é uma igreja sinodal. Então, nessa motivação do que é uma igreja sinodal, a gente vem entender o que é comunhão, o que é participação e o que é missão. Quando se coloca o conceito missão, o sínodo está chamando a atenção para uma outra coisa. Depois que a gente faz uma reunião, a gente tem a tendência a achar que algo foi definido e, a partir daquela definição, nós ali fizemos um fechamento. Então, por exemplo, decidimos que em uma reunião X que nós devemos usar camisa cinza. Então, todos nós vamos usar camisa cinza de hoje em diante. E excluo todos os outros que eu encontrar dali em diante que não estiverem com camisa cinza. E daí vai se criando uma mentalidade de grupo fechado. Então daí quando alguém chega, aí você fala assim, você está com a camisa azul. Coloque uma camisa cinza para você fazer parte do nosso grupo. E na verdade, o sínodo não fecha a igreja, ele abre. Ele envia a igreja. Ele manda a igreja ir em saída, anunciar o evangelho. Então, o sínodo ele não gera uma uniformidade na igreja. Ele não quer transformar a igreja em uniforme. Ele quer transformar a igreja em uma comunhão mais perfeita, que participa. E participa do quê? Do mandato de Cristo para a igreja, que é ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Então, aí entra a percepção de missão, né? A igreja, ela é essencialmente comunhão, ela é essencialmente participação e ela é essencialmente missionária. Por isso que ela é também essencialmente sinodal. São João Crisóstomo dizia que igreja e sínodo podem ser entendidos como sinônimos. Porque não existe uma igreja que não caminha junto. E não existe uma igreja onde não se há comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu não sou igreja. Se eu não participo da vida de igreja, eu não sou igreja. Se eu não sou missionário, e missionário no sentido de espalhar com minha vida aquilo que é o evangelho, eu não sou igreja. Eu não faço parte da igreja. Então, aí é chamado novamente a quem se sente não em comunhão, não em participação, não em missão, não em um caminho sinodal, a rever, né, no coração aquilo que está afastando daquilo que é proposto pela igreja. E nós, que estamos no caminho, ou pelo menos lutamos para ter comunhão, que não é fácil,
lutamos para participar, que também não é fácil, lutamos para ser missionários, que também não é fácil, por isso a missão, somos convidados a sermos testemunhas do que é caminhar juntos, né? Por exemplo, falava dos tempos de guerra. Nós vemos lá a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou tantas outras guerras civis que ocorrem, ou posso citar no Brasil agora, uma guerra ideológica em cenário político, e como a agressão e a polarização ficam fortes. A igreja, nesse tempo, é chamada a ser testemunho. É chamada a mostrar para o mundo. Nós, aqui na igreja, também temos nossas divergências de pensamento, às vezes. Às vezes, uns de nós preferem usar cinza e outros azul. Mas tudo bem, a gente caminha junto. A gente se respeita. Porque a gente tem algo maior que nos une, que é o Cristo. Se a humanidade compreendesse que há algo maior que une, não haveria mais guerras. Porque aquilo que é maior que une, acaba superando aquilo que é particular, que é a individualidade. Quando se há uma união num amor maior, aquilo que é individualidade menor, acaba sumindo. Por exemplo, quem tem irmão, quem tem irmã, tem as diferenças. Às vezes sai rolando no meio da casa. Às vezes sai com pai, com mãe, tem as brigas, tudo. Mas tem um laço familiar que é maior que isso. Tem um laço familiar que supera as diferenças. Eu posso ser totalmente diferente do meu irmão ou da minha irmã que estão na mesma casa que eu. Mas isso não faz com que eu perca o meu laço de consanguinidade. Não vai sair. O meu laço consanguíneo com o meu irmão. Saiu. Porque é algo maior. Mas o que a gente vê é que às vezes se faz algo maior, algo que não deveria ser maior. Quantas vezes famílias também brigam por polarização política? Quantos irmãos, quantos pais e filhos ficam se falar por ideologias? Isso não deveria ser o essencial. É lógico que aqui a gente não toca na questão de caráter, que é diferente. Mas em questão de pensamento, em questão de posições, isso é pequeno. Então, quando a gente fala de uma igreja sinodal, a gente está falando de uma igreja que ama mais. De uma igreja que coloca o Cristo no centro da vida. Porque se o Cristo está no centro da vida da igreja, não importa se eu rezo no rito ambrosiano, no rito do missal de Paulo VI, o Cristo está no centro. E isso une, isso faz se sentir uma mesma família. Nós precisamos nos converter. Às vezes, muitos de nós, quando criticamos, devemos primeiro olhar para nós mesmos, né? Nossa postura, e tentar ser aquilo que a gente espera do outro também. Não só cobrar, mas primeiramente olhar para as nossas fragilidades e buscar conversão no amor de Cristo. Cristo, nosso mestre, que serviu, que se doou por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, que Ele nos ajude sempre a ter essa mesma misericórdia. Às vezes a gente acha que um irmão não merece, mas nós também não merecíamos o amor, a salvação dele, e ele olhou para nós com o olhar que nos curou, que nos salvou. Nós somos chamados a isso também. Acho que essa é a parte do processo, né, para que nós consigamos transformar a igreja numa sinodalidade de verdade. E a palavra-chave para ser uma igreja sinodal, mas mais que isso, para ser uma pessoa que consegue gerar sinodalidade dentro de casa, dentro do trabalho, dentro de qualquer ambiente, é aquilo que o sínodo fala: escuta. São 4 processos de escuta. A gente está num período onde só se destaca a fala. Por exemplo, se você rolar para baixo agora o seu feed, não faça isso, por favor, fique com a gente até o fim. Mas se você rolar o seu feed agora, você provavelmente vai se deparar com alguns influenciadores. O que esse termo faz? O influenciador é aquele que fala e com a sua fala
e influencia. E nós vamos nos inspirando nesses modelos, pensando que nós só temos que falar. Eu tenho que falar, tenho que falar. Para me mostrar no mundo, eu tenho que falar. O Papa fala para nós assim: escuta, escuta. O Papa fala, O escuta. Papa fala, escuta. Escuta, escuta a história do outro. Escuta aquilo que o outro tem a falar. Não julgue sem antes perceber toda a história que levou aquela pessoa a se posicionar daquela maneira. Não condene, não afaste sem antes escutar. E quando a pessoa consegue se sentir escutada, consegue se sentir acolhida, aí sim eu consigo influenciar ela alguma coisa. Não antes disso. Então, o caminho de missão da igreja passa muito por esse caminho de acolhida. Mas não uma acolhida de quem fica esperando vir até a porta da igreja, mas uma acolhida que vai ao encontro, que pega na mão, que fala: estou aqui para escutar. E é interessante, em Ribeirão tem um pouco isso, mas quando a gente vai normalmente no centro de São Paulo, tem aquelas pessoas que normalmente a gente chama vulgarmente, né, de os louquinhos, né, que ficam nas praças. Eles estão sempre falando alguma coisa. Percebe para você ver? Estão sempre falando sozinho. De repente ele olha para você e começa a falar. Se você não dá moral para ele, ele olha para a árvore e começa a falar com a árvore. O que é isso? É uma necessidade de falar. Mas mais que isso, uma necessidade de achar alguém para ouvir. Quando a pessoa não se sente ouvida, ela enlouquece nos próprios pensamentos. E isso acontece em nós de maneiras mais diferentes possível. Então, às vezes a pessoa, quando não vai se sentindo ouvida, não vai tendo lugar onde ela pode falar, não se sente acolhida por ninguém, o que ela faz? Ela se molda a um determinado grupo e diz: esse grupo me representa. Porque enquanto o grupo passa a ser ouvida, aí que nasce o perigo dos totalitarismos, os perigos dos extremismos, os perigos de grupos que conseguem alienar totalmente uma pessoa. Isso tudo por uma coisa simples. A pessoa não conseguiu se sentir acolhida na vida dela. Não conseguiu ser escutada. E daí a gente, enquanto igreja, tem que assumir a responsabilidade. Bater no peito e falar assim: o nosso Jesus ensinou a ir até as periferias existenciais. Ensinou a olhar para a multidão. Ensinou a prestar atenção no grito do cego que estava à beira do caminho. E nós, será que estamos repetindo esse gesto? Ou estamos deixando que tantos cegos, que pode ser a figura de tantos que não conseguem enxergar o caminho, gritarem e não serem ouvidos por ninguém? Então, por isso, uma igreja da escuta é uma igreja sinodal também. Um exercício muito importante para nós progredirmos no caminho da santidade é conversarmos com Deus, a oração. Esse exercício, ele ajuda nossa humanidade, tanto na nossa necessidade de falar, e não existe nenhuma pessoa melhor para a gente falar das nossas coisas, da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas conquistas, do que o próprio Jesus, que se faz presente no sacrário das nossas igrejas, nas celebrações, quando nós vamos comungar. Então, esse exercício de nós falarmos com Deus faz tão bem para nós, porque ao mesmo tempo em que nós conseguimos suprir essa necessidade humana, nós também ficamos prontos para ouvir aquele que precisa falar. Porque às vezes a gente não conversa com Deus nem com outra pessoa, e o primeiro que vem na nossa frente fala uma coisa, a gente já quer falar outra, então a gente acaba nem conseguindo ouvir essa pessoa. É no exercício da oração a gente acaba suprindo essa necessidade. Então, quando vem alguém ao nosso encontro, nós já estamos saciados da necessidade de falar e conseguimos ouvir, e com certeza tantos outros benefícios
nós vamos receber por estar nesse processo de conversa com Deus. Na hora certa, nós também conseguiremos falar algo para essa pessoa que vai de fato ajudar ela, ao invés de nós sairmos falando um monte e não deixarmos a pessoa falar, né? Então, esse processo, esse exercício da oração, que é tão importante para nós cristãos. É o próprio processo também, você falava da oração, oração é sempre um diálogo. É um falar com Deus e ouvir também de Deus. E como é difícil aplicar a palavra diálogo nos dias de hoje. Em tantos campos. A gente vê que não consegue haver diálogo entre os extremos. E o que isso mostra, o que isso demonstra? Quem aí estudou filosofia, você que está estudando, né? Aí estão com a filosofia na ponta da língua, né? A categoria diálogo, enquanto ali dita por Buber, um filósofo mais contemporâneo, fala muito disso, do encontro do eu-tu. Mas quando a gente pega também aquele conceito de dialética, que é sempre um encontro de uma tese, de uma antítese que gera uma síntese, a gente percebe que em todo diálogo, mesmo entre extremos, a gente vai ter sempre um ponto de convergência. A dialética de Hegel, né? Toda tese tem uma antítese. E quando a tese se confronta com a antítese, gera uma síntese. Nós, cristãos, não temos medo de diálogo nenhum. Por um simples motivo. Sabemos que quando se confronta uma tese e uma antítese, a hora que se gera a síntese, se sai aquilo que é mais verdadeiro. E nós temos a verdade. A tese do cristianismo é o próprio Cristo. Então a gente não precisa ter medo de dialogar com qualquer religião que seja, ter medo de dialogar com qualquer posição filosófica que seja, porque a gente sabe que se nós tivermos com eles um diálogo aberto, no final, o que vai sobrar é o Cristo. A síntese que vai nascer de todo o confronto com o cristianismo é o próprio cristianismo. É o próprio Cristo. Agora, aquela pessoa que se retrai nas próprias ideias é porque não está firme. Tem medo de confrontar outras ideias e se perder. E perder aquilo que julga ser verdadeiro. Por isso que persegue, por isso que vem até uma ideologia de cristandade, né, de querer perseguir tudo aquilo que não é o cristianismo, quando na verdade a nossa missão é de dialogar, para mostrar que o Cristo sempre prevalece. Inclusive, algo interessante a se dizer, nesse caminho sinodal, de se ouvir todo mundo, inclusive aqueles que estão afastados da igreja, hoje se diz muito aquela palavra, inimigos da igreja. Né? Nós temos que lutar contra os inimigos da igreja. A igreja não tem inimigos. O único inimigo da igreja é espiritual, é o diabo, é o demônio. E ele influencia e luta contra a igreja. Isso está até no Novo Testamento. Mas, enquanto pessoas, a igreja não olha para aquela pessoa que pensa diferente como uma inimiga, mas olha como um filho que está perdido. Olha como um filho que tem que ser resgatado. Como alguém que tem que encontrar o caminho novamente. Não um inimigo a ser abatido. E às vezes a gente se põe em posturas cristãs assim, né? De uma guerra santa. Até fica famoso nas redes sociais agora o lema das cruzadas, né? Deus vult, Deus quer, né? Como se a gente estivesse numa cruzada moderna. E a igreja não enxerga o outro como um inimigo a ser abatido, mas como um filho a ser convertido. É um filho de Deus que tem que ser trazido para a plenitude da sua realidade de filho de Deus pelo batismo. Vamos aguardar a conclusão desse sínodo, que esse documento, as conclusões do Papa, da Igreja, com a contribuição de cada um de nós, principalmente por nossas orações, possa nos ajudar nesse caminho de viver em comunhão, em participação e em missão, uma verdadeira sinodalidade na igreja. Você gostaria de concluir com mais alguma coisa? Vamos encerrando. Só agradecer a oportunidade. É um tema bem extenso, na verdade, né?
E até seria legal se tivesse o chat, poderíamos nos pautar por aquilo que fosse sendo, né, perguntado, mas me disponho também a responder o que aparecer ali. Até volto outras vezes para falar disso, se necessário, não tem problema nenhum. E aquilo que você dizia, né? Agora a nossa participação é por meio da oração. E dentro de tudo aquilo que vai ocorrer nas escutas sinodais ainda, sempre ter o coração aberto para estar em comunhão e depois para sair em missão, porque senão não adianta nada. A única coisa que não poderia acontecer com esse sínodo é o que acabou acontecendo com os outros sínodos, que foi, nós pegamos os documentos pós-sinodais e engavetamos eles. Eles ficam famosos aqui no seminário, por exemplo, por 2 semanas. Quando fala assim, saiu um documento novo do Papa. Aí parece que todo mundo lê. Todo mundo lê. Parece que se você não lê, você é o pior seminarista do mundo. Aí você vai lá, lê o documento e depois guarda ele na sua prateleira e nunca mais usa. Nunca mais. A gente vai para a pastoral sem nem se lembrar do que está proposto lá, né? Aí a gente chega às vezes na nossa igreja, nossa, a igreja tem que fazer alguma coisa pelos jovens. Olha, não tem jovem na igreja. Tem lá um documento ensinando como se dialogar com os jovens, mas a gente não se abre a ele. A gente fica às vezes no campo fixo nosso lá. Vai lá, procura alguma coisa, um vídeo no YouTube, como falar com os jovens, e às vezes nem dá atenção, nem põe em prática um documento que a igreja fez, né? E aí acaba se perdendo toda a riqueza sinodal. Esse é o grande puxão de orelha que o Papa Francisco dá com esse tema. Um sínodo sobre sinodalidade. Depois de tantos sínodos que nós tivemos, acho que foram 15 ou 16 ordinários, acho que 3 extraordinários e 3 especiais. Não vou me lembrar o número correto de extraordinários, mas especiais foram 3, se eu não me engano, depois do Concílio Vaticano II. Depois de todos esses sínodos, a gente ainda não sabe caminhar em sinodalidade, a gente ainda não sabe caminhar enquanto igreja. Então está na hora de aprender, né? E é aquilo que o Papa chama a atenção. O caminho para a igreja do 3º milênio é um caminho sinodal. Agora é a hora. Então eu agradeço, João, sua presença. Muito obrigado mais uma vez pela participação no nosso programa. Agradeço cada um de vocês que assistiram. Compartilhem com os amigos. E semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa do Lançando Redes, às 10 horas da noite. Fiquem com Deus e até mais.